Em nome do povo paraibano, nós damos início à 7ª sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Crimes de Ódio contra a População LGBTQIA+, que foi formalmente aprovada por essa Assembleia Legislativa, através do edital de convocação criada no ato do presidente no número 56, de 16 de maio de 2019, e no uso das atribuições que lhe confere o inciso 2º do artigo 40 da Resolução 1578, de dezembro de 2012, que é o Regimento Interno da Casa, convoca os membros do supramencionado órgão colegiado para participar da sessão pública a ser realizada por meio de videoconferência às 15 horas, no dia 13 de 12 de 2022, nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, assinada por mim, presidente dessa comissão. Nós vamos agora fazer 1 minuto de silêncio em homenagem e honra das vítimas da Covid, seus familiares e amigos, que no Brasil computam 691.021 vítimas de Covid. Isso sem considerar as tantas milhões de pessoas que se encontram nesse momento com sequelas e comorbidades advindas da doença. Bem, feita a nossa homenagem de memória, para não esquecermos o que passamos e que ainda lidamos, nós damos continuidade, não há justificativa de ausência. Eu agradeço a participação do deputado Jeová, deputado Anderson, deputado Érico, e gostaria de fazer a aprovação das atas das reuniões anteriores, do dia 24 de 3 de 2021, 31 de 8 de 2021, 10 de 11 de 2021, 23 de 3 de 2022 e de 19 de 5 de 2022. Todas essas reuniões anteriores foram de oitivas e consolidação das investigações feitas pela CPI. Então, a ata da 6ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, realizada no dia 23 de março de 2022. Eu gostaria de fazer a aprovação em bloco, porque as atas foram encaminhadas com antecedência, algumas já conhecidas de muito tempo. É uma formalidade. Se tiver alguém que queira fazer alguma alteração, pode se pronunciar agora. Não tendo, eu já considero as atas aprovadas. Na nossa sequência, nós teremos a apresentação do relatório final, essa que será feita pelo deputado Anderson Monteiro. Nosso encaminhamento vai ser o seguinte: na sequência da apresentação do relatório, nós teremos uma discussão e aberta a contribuição
de todos os deputados integrantes dessa CPI. Passo a palavra para o deputado Anderson. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas, colegas parlamentares, a todos que estão aí nos bastidores, trabalhando para que essa sessão esteja sendo transmitida para toda a Paraíba e toda a população da Paraíba em geral. Antes de começar e passar a leitura do nosso relatório, eu queria aqui agradecer pelo tempo. A gente está nessa época de fim de mandato, agradecer o tempo que a gente teve tanto aqui na CPI, e aqui eu estou falando com 3 colegas que no próximo mandato os 3 decidiram não pleitear a reeleição aqui na casa. Então, meu registro mais sincero da oportunidade de ter convivido com vocês aqui na CPI, mais intensamente com Estela na Comissão de Educação, no primeiro biênio. Então, aqui registrar a admiração a você, Estela, a você, Jeová, a você, Érico. Foi um prazer enorme conviver com vocês na casa durante esses 4 anos. Tenho certeza que vamos conviver por muito tempo em outras esferas aí no futuro. Primeiro, uma honra aos colegas que deixaram na minha incumbência de fazer esse relatório, agradecer a todo mundo que trabalha nos bastidores. Mais uma vez eu faço questão de registrar isso. A CPI ocorre, assim como todas as comissões, assim como a Assembleia, porque tem muita gente aí trabalhando e não aparece. A gente aqui dá a cara, mas tem muita gente que está trabalhando aí nos bastidores para fazer tudo isso ocorrer. Então, fazendo esses registros de agradecimento e admiração a todos vocês, eu passo a leitura do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Crimes de Ódio contra a População LGBTQIA+. O resumo desse relatório é que a CPI foi instalada no dia 16 de maio de 2019, ela foi criada no dia 16 de maio e instaurada no dia 18 de maio de 2019. Esse é o relatório da CPI dos Crimes do Ódio contra a população LGBTQI+. Ela aí, como aí está passando os slides, eu não sei o que é que está passando para quem nos ouve, se é a minha imagem ou a imagem do slide. Então, se for do slide, eu vou passar a ler que fica melhor para quem está nos ouvindo. Então, por causa da pandemia do Covid-19, foram prorrogadas 2 vezes o prazo para a finalização dessa CPI, de modo a terminar os trabalhos agora em 2022. Realmente, a pandemia ocorreu ali no início e aí atrapalhou, em especial, o trabalho de oitiva. Os objetivos é inquirir o Estado sobre os serviços e dados de 2011 a 2021 relativos aos crimes de ódio e violência de direitos contra a população LGBTQI+, monitorados pelas diferentes instituições, com os casos notificados, investigados e sentenciados, e identificar e apontar falhas, dificuldades e entraves no processo de notificação, investigação e julgamento dos casos de violência contra a população LGBTQIA+, e propor melhorias. A composição dessa CPI, aqui mais uma vez registrando minha admiração, da deputada Estela Bezerra, não apenas nossa presidente, idealizadora e grande responsável pelo andamento de todos os trabalhos. Aqui tem que fazer esse registro, que é a deputada que realmente está à frente, está comandando todo esse processo de feitura dessa CPI, todo o trabalho. A deputada Camila Toscano, meu professor, deputado Jeová Campos, deputado Dr. Érico, e esse que vos fala, deputado Anderson Monteiro. Composição dos suplentes, deputado Edmilson Soares, Chió, Cabo Gilberto, Tassiano Denise e Valber Virgulino. Das reuniões ordinárias e extraordinárias, tivemos ao todo 5 sessões públicas da CPI, oitivas de representantes de órgãos e serviços públicos, tivemos reuniões de trabalho interno com elaboração e ajuste do plano de trabalho e composição do grupo administrativo de trabalho. Devido ao período virtual do trabalho, aqui faço um parênteses que, se Deus quiser, um dia vai passar, porque é bom a gente presencialmente fica mais produtivo. Aí a Assembleia, todas as sessões desse trabalho estão disponíveis no YouTube da Assembleia Legislativa da Paraíba. É um conteúdo muito interessante para quem quiser estudar aí sobre o tema. Os eixos da investigação: o eixo 1, levantamento das informações dos órgãos governamentais. Em 2019, houve o envio de ofícios aos órgãos que coletam informações e sejam um mecanismo de enfrentamento às diversas violências contra pessoas LGBTQI+, da Paraíba.
foram eles, os ofícios enviados. A Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, a Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social da Paraíba, a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e o Ministério Público do Estado da Paraíba. Em 2021, a CPI enviou novamente novos ofícios para os mesmos órgãos e acrescentou a Secretaria de Estado de Saúde, o Tribunal de Justiça, o Estado da Paraíba e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. As análises e conclusões de 13 correspondências enviadas, apenas resposta de 7 órgãos. A gente está falando aqui, fazendo esse parênteses, de uma solicitação de informação de uma CPI da Assembleia Legislativa. Imagine para um cidadão comum ir atrás dessas informações, o quanto há uma dificuldade. Os dados são incipientes para uma maior análise sobre as violências e os crimes de ódio. As informações sobre as denúncias feitas pelo DISC 123 e o DISC 100 não apontam dados referentes à finalização dos casos. E identificamos com os dados a dificuldade de profissionais da segurança pública com a especificação de informações sobre as vítimas, acusados e os crimes que vitimam as pessoas LGBTQI+, na Paraíba. O eixo 2 da investigação é a realização das oitivas. Busca-se investigar as ações feitas pelo poder público com a finalidade de diminuir e prevenir estes crimes, que em sua maioria são silenciados, subnotificados e invisibilizados. Entre convocações e convites, foram 15 instituições e órgãos foram contactados. Dentre estes, 10 estiveram presentes, 4 justificaram a ausência e o Hospital de Trauma de João Pessoa, não respondeu e não compareceu a nenhuma das 3 convocações realizadas. Participaram das oitivas o Centro Estadual de Referência do Diretor da LGBT e do Enfrentamento à LGBTfobia da Paraíba, o Espaço LGBT Pedro Alves, Pedrinho, coordenador Vitor Pilato, Espaço LGBT de Campina Grande, coordenadora Laura Brasil, Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Homofóbicos, Étnicos, Raciais e Delitos de Intolerância Religiosa, delegado Marcelo Falcone, coordenador da promoção de Promoção e Cidadania LGBT e Igualdade Racial da Prefeitura de João Pessoa, coordenador Geraldo Filho, gerência de DST/AIDS da Secretaria de Estado de Saúde, a gerente Ivoneide Lucena, diretora-geral Ingrid Ramalho, representando o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, gerente Fernando Luiz, da Gerência Executiva de Direitos Sexuais e LGBT da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana. Participar das auditivas também o Complexo de Doenças Infecto-Contagiosas Clementino Frago, na pessoa do diretor-geral Fernando Chagas, a gerente Maria de Lourdes Azevedo, representando a Gerência Executiva da Vigilância Socioassistencial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano, a senhora Vanusa Cavalcante, a Gerência Executiva da Diversidade e Inclusão da Secretaria de Estado de Educação, Ciência e Tecnologia, promotor João Benjamin, do Núcleo de Gênero, Diversidade e Igualdade Racial do Ministério Público da Paraíba. O eixo 3 da investigação, o envio de questionamentos por ofício, que a gente enviamos os questionamentos via ofício para as instituições que não conseguimos realizar oitivas. Foram elas a Defensoria Pública do Tribunal de Justiça, o Hospital de Trauma de João Pessoa, e apenas a Defensoria Pública emitiu a resposta. Eixo 4 foram a realização de visitas no Ambulatório de Saúde Integral para Transsexuais e Travestis, Ambulatório TT Fernanda Bevenuti, no Complexo de Doenças Infecto-Contagiosas Clementino Fraga, Centro de Referência LGBT da Paraíba em João Pessoa, Tribunal do Júri, no caso de Ana Sofia, Núcleo de Gênero, Diversidade e Igualdade Racial, GEDI, do Ministério Público do Estado da Paraíba. Aí alguns registros das realizações das visitas, no Centro de Referência LGBT da Paraíba, do Ambulatório TT Fernanda Bevenuti, nossa querida deputada Estela Bezerra. Conclusão e encaminhamentos. Percebemos que a referenciação dos dados básicos sobre atendimentos e delimitação do perfil dos usuários é algo que não possui dificuldade na execução e manutenção. É algo que possui dificuldade na execução e manutenção, entre órgãos de serviços para a população LGBTQIA+. Que as demandas básicas, como respeito ao nome social, é algo ainda distante das pessoas LGBTQIA+, seja para garantir a mudança do nome, com orientações, recursos e atendimento dos cartórios, ou seja, nas instituições privadas e mesmo as públicas, mesmo existindo uma legislação específica. Constatamos também
que há diálogo entre os órgãos, porém, de maneira geral, elas ocorrem de forma incipiente, sem que haja um fluxo de funcionamento articulado, como, por exemplo, uma rede de serviços constituída, articulada e efetivada. Da mesma maneira, ainda há uma grande necessidade da transversalidade dos serviços do governo do Estado e na Prefeitura de João Pessoa. Isso também deve se replicar nos demais municípios do Estado. As secretarias e os órgãos devem absorver as questões referentes à política LGBTQIA+, em suas ações, para que possa garantir minimamente o recorte dessa população na garantia dos direitos que são geridos e executados por cada órgão desse. Percebemos Deputado também... Anderson, deputado Anderson, rapidamente, que o deputado me passou aqui a informação que ele está com dificuldade de conexão, mas disse que está, na medida do possível, acompanhando a nossa audiência. É só essa informação. Obrigado, deputado Jeová. Muito obrigado. Já estamos caminhando para o fim. Também percebemos também que a grande demanda dos serviços em vigência, que constitui equipes com pouca quantidade de servidores nesses serviços, uma vez que há uma grande necessidade de atender a ponta do serviço, mas também em trabalhar na perspectiva de sensibilização, formação, diálogo, articulação, monitoramento, planejamento das ações próprias e com outros órgãos e parceiros. Da mesma maneira, ainda há uma grande necessidade da transversalidade do serviço do governo do Estado. Aqui já foi lido, acho que é o próximo. Percebemos... Opa. Estão me escutando bem? Aqui a tela ficou preta, está tudo bem? Estamos ouvindo então, bem. Pronto. Vou voltar, porque a tela ficou preta e voltou. Peço perdão, vou voltar de onde eu acho que foi que terminou. Percebemos que há grande necessidade de haver uma articulação mais direta, com foco na população LGBTQIA+, para garantir direitos e minimizar os efeitos das violências instaladas no sistema LGBT-fóbico, com setores das gestões que façam a gestão de políticas de educação, saúde e assistência social, trabalhar as ações preventivas, formativas e de garantia de direitos, contribuirá para a diminuição das demandas recebidas nos centros de referência. Já, quando analisamos as questões pertinentes à segurança pública, percebemos que há uma articulação para a demarcação dos crimes violentos, letais e intencionais, CVLI, praticados contra pessoas LGBTQI+. Porém, ainda há muita necessidade de aperfeiçoar a discussão dos agentes de segurança pública para que eles e elas possam ter a sensibilidade de perceber as questões referentes à identidade de gênero, orientação sexual e observar as questões durante a investigação sobre a motivação do crime. O mesmo ocorre para as demandas de outros tipos de crimes. As delegacias comuns devem saber, receber e conduzir as denúncias das violências e dos crimes de ódio sofridos pela população LGBTQIA+. O acompanhamento da SEMDH junto à SESDS não deve se dar apenas com acompanhamento e delimitação das CVLIs com pessoas LGBTQIA+, mas sim contribuir de forma efetiva na discussão e no planejamento da pauta da segurança pública do Estado da Paraíba. Há grande necessidade de ampliar a delegacia especializada em crimes homofóbicos. Apenas uma delegacia não suporta e nem é permitida a receber todas as demandas do Estado, ao menos na cidade de Campina Grande e no sertão do Estado. Ampliar e interiorizar a política pública voltada à população LGBTQIA+, bem como os instrumentos de denúncias e enfrentamento a todo e qualquer tipo de violência motivada pela LGBTQ-fobia. Formular uma rede de proteção da população LGBTQIA+, com regimento interno e via ordenamento jurídico que assegure seu pleno funcionamento. Percebemos também que há necessidade de um sistema de informação entre os serviços que possam dialogar entre si, sistematizar informações, traçar perfil das pessoas atendidas e facilitar o acesso às informações necessárias. Há a necessidade de ampliar a discussão de respeito, violações de direitos e LGBTfobia no ambiente escolar, reconhecer e tratar as pessoas pelo nome social, criar mecanismos de denúncia, acompanhamento e buscar soluções para o enfrentamento dessas violências. Para o Conselho Nacional do Ministério Público, sugerimos que seja estabelecida
o vínculo de taxonomia específica para crimes LGBT-fóbicos. Com essas palavras, eu encerro a leitura desse belíssimo resumo desse relatório formatado por nós, em companhia da deputada Estela Bezerra, grande responsável, autora, presidente e coordenadora dos trabalhos desta CPI. Obrigada, deputado Anderson, pela exposição das nossas conclusões. Eu queria incluir que nós tivemos também uma visita ao Ministério Público, cuja demanda foi discutir todos os considerados direitos difusos, dentre eles a gente discutiu feminicídio, crimes de ódio contra a população LGBTQIA+, discutimos racismo e toda a demanda que o sistema de justiça tem com relação a essa dívida histórica contra essas populações. Eu quero aqui saudar também a presença da deputada Cida Ramos, que entrou na nossa reunião e que foi a presidente da CPI do feminicídio. Dizer também que nós acompanhamos durante esse período, foi um período muito difícil de realização dessa CPI, mas nós acompanhamos bem de perto o julgamento de Ana Sofia. Nós fizemos esse acompanhamento, prestamos assistência a essa família. Ana Sofia, uma adolescente de 16 anos, uma transexual, que foi assassinada em praça pública por um ex-policial, na verdade, um policial militar reformado. Dizer da importância da sensibilização, não só da Polícia Civil, não só a sensibilização, mas a qualificação, como da Polícia Militar, visto que os crimes de discriminação, tanto racial como LGBT-fóbico, eles são reproduzidos pela Força Militar. E isso não é possível. Um agente de segurança pública não pode reproduzir essas discriminações, esses preconceitos, vitimando e revitimizando a população que já sofre privação de seus direitos e violências explícitas. Nós identificamos, dentre esses, muitos outros casos de discriminação que acontecem principalmente pela Força Militar. Também reforçar aqui o quanto tivemos dificuldade no sistema público de saúde. E nós não estamos falando aqui do sistema da atenção básica, que requereria muito mais tempo e investigação. Estamos falando da alta complexidade que recebe as pessoas e que atende as pessoas com lesões físicas e situações extremamente dramáticas, e a resistência do hospital de trauma ao comparecer e responder os nossos questionamentos merece, por parte dessa casa, um posicionamento diferenciado. Uma CPI, como disse o deputado Anderson, não é qualquer coisa, e a casa, a Assembleia Legislativa, tem um papel importante dentro do sistema democrático. Era necessário que o hospital de trauma respondesse adequadamente. Então, eu não sei exatamente qual é a postura que a casa tem diante do governo do Estado, do Executivo, e diante dessa não resposta do hospital de trauma, que é o principal hospital que recebe os casos de violências, os CVLIs ocorridos aqui, os homicídios com uso de arma de fogo. Então, deputado Jeová, Vossa Excelência pode estar com a palavra, pode colaborar. Eu penso que essa CPI deveria votar em face dessa omissão, de um autor importante, que é a assistência na alta complexidade, deveria votar aqui uma censura pública ao comportamento da direção do Hospital de Trauma, porque, lamentavelmente, isso não se compatibiliza com os tempos atuais. E mais ainda, uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem poder de polícia, ela tem poder de investigação. Não era dado aos dirigentes do Hospital de Trauma comparecer ao bel prazer ou não comparecer.
eles têm a obrigação de comparecer. Para você ter uma ideia, eu tive o prazer de participar de uma das assentadas com o Núcleo de Diversidade do Ministério Público, com o doutor João Benjamin. Você, inclusive, está me devendo, Michel, depois fazer uma visita a ele, porque eu tenho algumas coisas para partilhar com ele que eu não gostaria assim, de colocar por aqui. Cajazeiro tem casos bastante acentuados de violência. É uma cidade que se destaca, querido deputado Anderson, por ter um comportamento, eu diria assim, liberal acima da média, principalmente quando se envolve essa questão de gênero e a afirmação da sexualidade. Cajazeiras ele é muito assim sensível na questão da identificação e da assunção dessa condição das relações homofóbicas. Elas são homofóbicas, são homoafetivas, e refaço aqui, peço para apagar o termo, homoafetivas. E em Cajazeiro eu conheço casos graves de violência policial contra casais homoafetivos. Eu não quero citar o nome do policial objetivamente. Esse policial tem um trauma, que é que um filho que era homoafetivo, ele sofreu tanta pressão do pai que terminou suicidando. E esse pai, que é um policial, ele se vinga dos casais, principalmente esses de menor posse econômica, que tem a sua identidade assumida. Isso é uma coisa que eu gostaria de colocar, mas eu não quero, dado uma relação de proximidade até que eu tenho com essa personalidade, que se faz de bonzinho com a gente, mas age como carrasco em relação à comunidade LGBTQIA+. Também eu queria propor, Estela, como adendo aí no relatório, que seja feita uma recomendação, tanto ao delegado-geral da Polícia Civil, que atualmente é exercida essa delegacia pelo nosso doutor André Abel, que foi até homenageado na Assembleia, projeto da minha lavratura, ele que era pernambucano de Arco Verde. Também o Comando-Geral da Polícia Militar. Eu acredito que é preciso ter debates permanentes, chamando pessoas qualificadas dentro das corporações para que possa discutir os temas, aí onde entra essa questão da transversalidade, que não existe dentro do governo do Estado, que era para existir, porque o principal órgão, na minha compreensão, é para acolher uma pessoa vítima da violência, do ódio decorrente dessa questão da assunção da sua individualidade. Eu acredito que seria, no caso, a Polícia Civil e a Polícia Militar. E acho que não tem, de fato, essa inter-relação. Eu acho que enviar esse relatório a esses órgãos, todos que foram convocados, e uma recomendação especial ao comando da Polícia Militar e ao secretário de Segurança Pública do Estado da Paraíba e também ao delegado-geral, no sentido de entender, que é um diagnóstico desta comissão, de que falta um ambiente receptivo para as pessoas que são vítimas de violência serem acolhidas e não serem apenas acolhidas, que os responsáveis sejam devidamente identificados e penalizados. Porque o que acontece em Cajazeira tem uma certa, por dizer assim, tem uma certa recorrência. A gente não tem notícia de ninguém ser processado. Eu considero que seria o ponto assim, acrescentar, isso seria minha colaboração. No mais aqui, eu estou, assim como Estela, não é? Antes a gente está saindo da Assembleia, não pela vontade da soberania popular, mas por uma decisão nossa. Mas Estela, com certeza, assumirá a Câmara Federal. Eu continuarei na política. E eu quero dizer para a Paraíba, né? Já que estamos aqui na TV Assembleia, querida Carol, você não vai deixar a gente não ser sentido, porque você tem uma compreensão de fala e tem uma compreensão humana que alarga os espaços da Assembleia. Então, receba daqui esse nosso testemunho público, inclusive de agradecimento, e sendo homem, que nós todos somos uma formação extremamente machista,
e você, de forma pronta, estava aí para poder fazer o relatório desta comissão. E a você, meus parabéns. E dizer que para nós é muito gratificante tê-lo na companhia. E, finalmente, estar agradecer a todos da equipe, em nome de Carol, essa menina extraordinária, que eu tenho um carinho especial por ela. A gente já trabalhou muito juntos. E a você, meus parabéns, Estela. Quando a gente tem na Assembleia um quadro com essa qualificação que você tem, aqui não é puxação de saco nenhum, mas é só um reconhecimento. Você, de fato, é um quadro que vai fazer muita falta pela sua qualidade, não só da qualidade intelectual, de botar as coisas, de sistematizar as coisas, mas um olhar próprio sobre a negritude, sobre a comunidade LGBTQIA+, sobre a sua identidade de gênero. Você tem uma capacidade que é muito superior a nós outros. Não é sem razão que você vai assumir construir uma comissão num ambiente tão bastante próprio que é a Assembleia, e se não fosse, de fato, a pandemia, essa CPI ela teria mergulhado muito nos interiores da Paraíba para se levantar objetivamente da violência que se pratica, como eu estou aqui a denunciar isso que ocorre na minha querida cidade de Cajazeiras. Então, te parabenizar, dizer que é um prazer imenso ter você como companheiro de partido, e eu espero que essa sua expertise e essa sua capacidade de fazer política no campo da diversidade tenha um olhar no Congresso Nacional, não, tem um olhar dentro da base do governo Lula. O governo Lula precisa de gente como você para representar essa discussão que está sendo aqui sintetizada. Mas antes de parabenizar pelo relatório, parabenizar os técnicos da comissão e dizer, para mim foi um prazer imenso, peço desculpa aí aos integrantes que em alguns momentos não estive presente, mas a minha sintonia humana, meu coração, sempre esteja associado com todos vocês. Um abraço e muito obrigado. Obrigada, deputado Jeová. Eu aproveito, antes de fazer minhas considerações, e faculto a palavra para qualquer deputado ou deputada que queira fazer suas considerações, pontuações. Deputada Estela... Só um minutinho, por favor. Só porque eu vou precisar sair, eu queria antecipadamente deixar aqui o meu voto pela aprovação do relatório, da forma como foi exposto, com esses adendos, Estela, que aqui eu fiz, que eu gostaria que você fizesse a síntese desse pensamento a partir das notas taquigráficas, fizesse constar também do relatório e encaminhar para os órgãos a que me referi. Comando da Polícia Militar, Secretaria de Segurança, Delegado-Geral da Polícia Civil, e também para as superintendências de polícia, e talvez, eu acho que até encaminhar esse relatório para todos os batalhões de polícias regionais do Estado da Paraíba. Todos anotados, deputado Jeová, será considerado piamente cada indicação feita por Vossa Senhoria, por Vossa Excelência, e aí nós vamos somar também a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, orientando a sistematização das informações, a criação de um sistema próprio de informação, assim como qualificações e sensibilizações e formação dirigida aos profissionais que lidam diretamente com o público. Gratidão pela vossa participação, que qualifica muito o nosso processo. Como disse Anderson, em muitos momentos, o deputado Jeová, por experiência própria e pela sua trajetória política, tem sido e foi nosso professor. Eu considero dessa maneira, Jeová, e você sabe que eu não sou também de rasgar assim, elogios gratuitamente. Você, e muitas vezes, nos serviu como orientação para as discussões mais densas nessa Assembleia. A Casa sentirá muito falta, principalmente de uma pessoa que tem uma postura com limites éticos muito claros e o que é tão fundamental dentro da vida pública. Deputada Cida Ramos estava se inscrevendo. Deputada Cida, a palavra com Vossa Excelência.
Boa tarde, deputada Estela, e a todos que fazem a comissão, a todos que nos acompanham. Eu estou entrando em condições bem adversas, mas tinha que entrar. Estou acompanhando minha irmã num procedimento agora, a deputada Estela sabe da situação toda, mas eu fiz questão de entrar, ver um pouco ainda o relatório, a apresentação brilhante do relatório pelo deputado Anderson, dizer da minha alegria e a certeza que esse relatório ele é fundamental, não apenas para o acompanhamento, a fiscalização, o monitoramento das políticas públicas destinadas ao segmento, né? Mas também o relatório traz de forma muito densa, né? Diversas contradições, os espaços vazios dos serviços, a questão da importância de uma ação mais articulada por parte de todos os poderes, e cumpre muito, está de parabéns, deputada Estela, muito um relatório brilhante. Né? Quero dizer que, infelizmente, meu voto é favorável pela aprovação, né? Penso que temos que enviar cópia a todos os poderes, né? A Assembleia cumpre uma das suas funções com esse relatório e aí eu quero falar da comissão, mas falar principalmente do seu papel, conduziu de forma tão segura, tão firme todo esse processo. Esse relatório é mais do que um relatório, ele significa muito, assim como a CPI do feminicídio, né? Foram duas CPIs fundamentais, criada num momento muito difícil, né, que levou questionamentos iniciais da sua criação dessas duas CPIs de forma muito incorreta, né, de forma muito injusta, mas o resultado está aí. Foram as CPIs que funcionaram, que mostram à população da Paraíba o nosso trabalho, e isso aí é motivo de muita alegria. Então, quero agradecer, o momento para mim também não está sendo fácil aqui, mas deixar aqui meu abraço caloroso e ter a certeza que será referência esse relatório na nossa atuação. Dizer a Jeová que ele deixa um vazio grande na Assembleia, assim, a deputada Estela também está deixando um vazio enorme, né? Eu posso dizer que, do meu ponto de vista, não vai ser fácil também, né, continuar, mas eu tenho esperança, Anderson, que a gente possa unir esforços aí. Você é um grande companheiro, né? Nós não somos do mesmo partido, mas a gente olha muita coisa pela mesma janela, e eu tenho certeza que a gente vai poder se ancorar muito no que a gente fazia com Jeová e Estela em você. Então, já deixo aqui meu abraço a todos e dizer que, se muito vale já feito, mais vale o que virá, estamos prontos aí para novos desafios, assim como você, Estela, certamente vai dar muitas contribuições no Congresso Nacional. Então, um abraço aí, eu espero que vocês entendam a minha situação e já voto pela aprovação. Obrigada, deputada Cida. Parabéns também pelo seu desempenho, performance na condução da CPI do feminicídio, que eu tive a oportunidade de participar algumas vezes e de contribuir, de colaborar. E foi boa memória trazida das críticas que sofremos, porque é pouco habitual pautar temas que são sociais para serem investigados pela CPI. Os crimes cometidos contra as mulheres, que é o feminicídio, uma tipologia criminal recente de 2015, e o outro, a LGBTfobia, que vitima muitas pessoas na nossa sociedade, que precisa ser combatida como política pública, a qual o Estado tem várias omissões perante os direitos constitucionais de cada um de nós, direitos da diversidade, direito à profecia de fé, de crença, de sexo, de cor, de raça, que nada disso pode ser usado contra o nosso desenvolvimento pessoal. E, no caso do Brasil, a violência é extrema, e a Paraíba não está fora
dessa realidade, como disse o deputado Jeová, que nos antecedeu aqui, que teve que sair. Eu quero agradecer de forma especial ao deputado Anderson, ao deputado Érico, que não segue nessa casa, Anderson, que continua e que a gente teve na Comissão de Educação, Cultura e Desportos grandes momentos, principalmente na pandemia, e que, como disse a deputada Cida, enxergamos pelo mesmo prisma uma série de questões da sociedade. Eu cresci muito nessa Assembleia como pessoa, como cidadã e com minha visão política a partir dessas convivências, que são convivências respeitosas, inteiramente imbuídas de um sentimento comum, que é de dar o nosso melhor à sociedade. E com o doutor Érico, com Anderson, com Cida, com Jeová, eu pude desfrutar, como outros colegas, eu pude desfrutar desse crescimento pessoal. Quero aproveitar para dizer que, durante esse tempo, nós conseguimos destinar recursos para o Ambulatório TT, que vai ser inaugurado agora, dia 16, daqui a 3 dias, com condições de melhorar a ambiência para receber a população LGBTQIA+, e também a abertura do Centro de Referência LGBTQIA+, de Campina Grande, foi possível também com recursos da nossa emenda. Durante a nossa gestão, o tema da diversidade e da democracia foi muito tratado prioritariamente por esse mandato, e fica aí um apelo ao deputado Anderson, à deputada Cida, que continuam, que amparem esse tema, continuem fazendo esse tema ter a visibilidade necessária, porque não é possível que grande parte da população seja aleijada do seu direito de participação política e do direito de existir por preconceito e discriminação que não levam a nada, né? Que levam a muito sofrimento. Fica só o relator que apresentou o nosso relatório. Eu quero só computar o seu voto, Anderson, mas antes lembrar que nós também conseguimos nomear tanto o ambulatório TT como o ambulatório de Campina Grande, o Centro de Referência de Campina Grande, um com o nome de Luciano Bezerra, um grande ativista que faleceu durante esse período de pandemia, e o outro, a Fernanda Bevenuti, uma transexual, ela gostava de se chamar de travesti, que é um expoente de ativismo não só na Paraíba, mas no Brasil inteiro. Fernanda é reconhecida nacionalmente, uma personalidade muito forte e que deixou um vazio muito grande no ativismo pelos direitos LGBTQIA+. Quero agradecer a minha equipe, principalmente a Luciel, né, Araújo, Priscila Gomes, Juliana, toda a minha equipe, mas principalmente essa que teve mais de perto, e Arthur, que não faz mais parte da minha equipe, mas acompanhou o trabalho até o final. E agradecer a Ana Luísa e a Carol, porque sem o trabalho das comissões, nós não teríamos dado termo a essa missão, que é realizar essa CPI. Dizer que, além das indicações, deputado Anderson, do deputado Jeová e das indicações e sugestões da deputada Cida, nós vamos incluir o que já está no praxe da mesa. O relatório final vai ser encaminhado pela mesa a todos os órgãos do Estado e, inclusive, aos órgãos dos outros poderes que fizeram parte das oitivas e fazem parte do ambiente do Estado que deve garantir os direitos da população LGBTQIA+. Então, cada órgão de governo, cada secretaria, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, receberão o nosso relatório com as nossas sugestões, assim como nós vamos solicitar a censura pública feita a ausência de resposta da direção do Hospital de Trauma de João Pessoa. É isso. Eu passo a palavra para o deputado Anderson. Quero agradecer aqui, mais uma vez,
as palavras do deputado Jeová Campos e as contribuições ao relatório, as palavras e as contribuições da deputada Cida Ramos. O deputado Érico realmente entrou em contato dizendo que estava com problemas de conexão, mas também se manifestou favorável. E agradecer a você, Estela, que realmente foi a grande condutora desse processo e que grande responsável pelo trabalho que ocorreu nesta comissão, e fico muito honrado. E aí, tanto você como Jeová disseram da importância, tanto a mim como a Cida, que continuaremos na Assembleia, estar levantando essas bandeiras. Quero dizer que isso aqui está registrado e muitas pessoas que precisam dessa defesa estão atentas a esta comissão, que nosso gabinete estará sempre aberto, atento e ouvindo tanto a esta pauta como pautas afins de defesa de minorias. Então, uma honra participar com você, Estela. Estou sempre à disposição para que a gente possa fazer defesa de grandes causas como essa. Gratão, deputado Anderson. Um abraço também ao deputado Érico, que teve dificuldade de dar continuidade à conexão, porque ele está no interior. Quero dizer da minha alegria de nós terminarmos esse trabalho no mesmo dia que a gente também aprova uma honraria, que é a comenda Luciano Bezerra, a nossa companheira, a professora Marli Soares, que é uma das grandes ativistas dessa tríade aí entre Luciano e Fernanda Bevenuti. Marli continua de pé, uma antirracista, feminista e muito ativista dos direitos LGBT. É uma honraria que essa casa faz e que está à altura do desempenho de Marli e da sua importância dentro da sociedade. Quero agradecer a todos vocês. A gente chega ao final dessa CPI, que foi realizada com muito esforço. A gente sabe a dificuldade que teve. Está claro aí, pelas ausências de informação, o quanto o tema ainda não é considerado um tema de Estado, né? Mesmo tendo legislação, mesmo tendo recursos e políticas públicas para realizá-los, ainda não foi absorvida adequadamente pelos próprios órgãos de Estado, e nós vamos continuar no nosso ativismo político, no nosso ativismo social, de que alcancemos uma sociedade justa, igualitária, respeitosa à diversidade, promotora da democracia. A democracia é um modus de vida, que exige de cada um de nós uma postura horizontal, uma postura muito mais fraterna com as diferenças que em nenhum momento podem significar privação de direitos. E é isso que acontece no nosso país, enquanto houver racismo, enquanto houver machismo, enquanto houver homofobia, nós não vamos estar promovendo justiça social nem democracia. Democracia não é uma palavra apenas, ela é uma palavra que significa precisar materializar-se, principalmente nas escolas, onde muitos jovens e adolescentes, ao descobrirem a sua orientação sexual, a descobrirem a sua identidade de gênero, são reprimidos, muitos ao ponto de não conseguir permanecer em sala de aula, o que impede, inclusive, o acesso à cidadania, porque o conhecimento e a formação na educação é uma porta para o desenvolvimento social, econômico e cultural da pessoa humana. Então, nós vamos fazer recomendações muito expressas à Secretaria de Educação e desejamos que essa CPI tenha dado o seu melhor fruto. Principalmente, faremos o acompanhamento e as visitas para entregar os relatórios ao Sistema de Segurança Pública, ao secretário, ao diretor, o delegado-geral da Polícia Civil e ao comandante-geral da Polícia Militar, setor fundamental para que não se reproduza a violência e para que a enfrentemos à altura do desafio que nós temos nesse momento. Gratidão, sobretudo, à equipe da casa, né, aos técnicos da casa, que nos permitiram isso. Meu abraço especial à Ana Luísa e à Carol, que coordena o trabalho das comissões, a quem eu tenho também um carinho especial e um respeito muito grande. Gostaria também, nesse momento, ao encerrar o trabalho da CPI, que foi aprovado o relatório por unanimidade, agradecer aos técnicos, ao pessoal que ajuda nos dando água, café, que fazem parte
do suporte da casa, ao pessoal técnico de informação, que permitiu que, durante a pandemia, nós trabalhássemos adequadamente, considerando que todos nós aqui, poucos são sub-40, né? Isso, a gente está falando aqui, Anderson é um dos mais jovens da casa, a gente sabe a dificuldade que foi de cada um usar a tecnologia adequadamente, sem a assessoria de vocês isso teria sido impossível, e também a todas as pessoas que fazem a comunicação, a TV, a assessoria de imprensa. Gratidão a vocês por acompanharem esse trabalho. Assim, nós encerramos a nossa 7ª e última sessão da CPI, imbuídos não só do sentimento de gratidão, mas, sobretudo, consciente do que ainda temos a trabalhar para promover a cidadania no nosso Estado e no nosso país, quando fala de diversidade sexual, orientação e identidade de gênero. E essa pauta ela é central para a cidadania, ela não é uma pauta secundária, nós estamos falando de uma pauta central da vida em sociedade. Então, minha gratidão a todos vocês, e assim chegamos ao fim da nossa CPI dos crimes de ódio contra a população LGBTQIA+.